É só isso? Aleluia. O Senhor é digno, o Senhor é digno. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Pode sentar, querido. Aleluia. Deus é maravilhoso. Quantos concordam comigo? Amém. Ele é maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diz para ela assim: Deus tem algo especial para você. Olha para mim. Deus tem algo especial para você. Você quer? É que nem sempre o especial de Deus para você é o que você está querendo, é o que você está esperando. Nem sempre o especial de Deus para nós é o que nós estamos esperando. As nossas expectativas, elas literalmente têm a ver com prazeres, satisfações. E o especial de Deus às vezes vem na contramão do que nós estamos esperando. Talvez você entrou hoje esperando que Deus fosse te dar algo, mas de repente Deus vai te pedir algo. Você acredita que Deus pode pedir coisas para nós? Da mesma forma como nós podemos pedir a Ele, muito mais Ele pode pedir-nos. Até porque se a gente entender a dinâmica, nós somos criação e Ele é criador. Nós somos propriedade e Ele é dono. Muito mais pode o dono do que o pertence. Muito mais pode o Criador do que a criação. Olha de novo para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: você está entendendo isso? Deus quer algo de você. Pode ser que você já está dando. Pode ser que você já deu. Mas pode ser que você está retendo. E para os que estão retendo, é para você hoje. Olha de novo para essa pessoa e fala para ela assim: se você está retendo, é para você. Pastor, o que é que eu estou retendo? Calma. Pode sentar. Eu estava me esquecendo de vocês, olha. Eu tenho aqui tanta coisa para falar com você nessa noite. Mas vamos lá. Vamos ver o que é que a gente consegue aqui. O nosso tema é ano de redenção, sim ou não? Estamos literalmente aprendendo um pouco sobre redenção. A vida após a redenção, ela se apoia sobre
um tripé. E eu diria que ser bem-sucedido é impossível se essa base não existir. Eu particularmente acredito que essa base ela é importante até para quem ainda não foi redimido. Mas a questão é que sem redenção, eu diria que é impossível viver esse tripé. Tentar viver uma vida com a expectativa de um sucesso, e eu não estou falando sucesso de um ponto de vista natural apenas, eu estou falando sucesso principalmente de um ponto de vista espiritual. Eu diria que o natural acompanha o espiritual. Quem é bem-sucedido espiritualmente, também o é naturalmente, mas o contrário não é recíproco, ou seja, se você é bem-sucedido naturalmente, não significa que você também o é espiritualmente. E entre ser bem-sucedido espiritualmente e ser bem-sucedido naturalmente, não se iluda, não se engane, não se deixe enganar. Não vale a pena optar pelo sucesso natural, porque esse é passageiro. Mas o espiritual, ele é eterno, é permanente. E aí eu diria, o sucesso espiritual, ele traz consigo o sucesso natural. De repente pode não haver evidências do ponto de vista de pessoas. Até porque uma pessoa bem-sucedida, ela não está preocupada com a opinião de outras pessoas. Porque ela é uma pessoa extremamente bem resolvida. Só está preocupado com a opinião alheia quem não é bem resolvido. E aí fica preocupado com o que os outros estão pensando, com o que eles estão achando, com o que eles estão falando. Uma pessoa bem resolvida não está nem aí para a opinião dos outros. Então, uma pessoa que tem sucesso espiritual, ela pode não ter evidências do sucesso natural aparente, de maneira que as pessoas estão lá comentando, nossa, como fulano é bem sucedido, nossa, como fulano está bem, nossa, como as coisas estão dando certo para ele. Não, às vezes, aparentemente, não está dessa forma, mas ele está literalmente tranquilo no seu interior, porque ele é um sucesso espiritual, ele está vivendo um sucesso no âmbito espiritual. Agora, às vezes a pessoa tem até um sucesso aparente, estão comentando, falando, nossa, o fulano está bem, o fulano está, as coisas estão fluindo, tudo está dando certo para ele, mas ele está perturbado interiormente, porque ele sabe que um dia a morte vai chegar, e quando ela chegar, o que será dele? Nós precisamos literalmente ter essa consciência com relação a esse tripé. Deixa eu dizer para você, existem 3 coisas, que é o que nós definimos como base de sustentação, 3 coisas que as pessoas têm muita dificuldade de praticar. 3 coisas. E eu diria, isso é fundamental. Para quem já foi redimido, para quem literalmente já foi alcançado pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, essas 3 coisas são fundamentais. E aí eu sei que a curiosidade já está fervendo no coração de algumas pessoas. Então deixa eu já definir quais são essas 3 coisas: amor, perdão e arrependimento. Diz assim, amor, perdão e arrependimento. Essas 3 coisas, elas literalmente compõem a base para uma vida bem-sucedida. Quem tem dificuldade de amar, nunca vai experimentar sucesso. Quem tem dificuldade de perdoar, nunca vai experimentar sucesso. E quem tem dificuldade de se arrepender, nunca vai experimentar sucesso.
Eu amo muito bem, pastor, mas tenho dificuldade de perdoar. Bom, a gente já sabe que não tem como, que uma coisa naturalmente depende da outra. Mas às vezes a pessoa não tem esse conceito e acha que ela ama, mas não perdoa e está tudo bem. Mas a pessoa pode perguntar, eu amo, mas eu tenho dificuldade de perdoar. Eu posso ter sucesso? Não, você não pode ter sucesso, porque a base está comprometida. Então é necessário observarmos, darmos atenção, cuidarmos da base para literalmente conseguirmos desempenhar um bom sucesso na nossa vida. Ao invés de se preocupar com as coisas ao seu redor, com as pessoas com quem você se relaciona, seria importante você se preocupar com a base sobre a qual você está firmado. Eu poderia abrir um leque para falar sobre as 3 coisas com você, mas eu quero pensar uma dentre as 3. Eu vou falar sobre as outras 2 de uma forma muito simplificada, só para que você entenda um pouquinho, como por exemplo, não é sobre amor que eu quero falar com você nessa noite, mas em Mateus capítulo 5, se você abrir lá comigo, vamos ver a importância que nós encontramos em relação ao amor. Mateus capítulo 5, abre lá no versículo 44, Mateus 5, 44, vou ler o versículo 44 e o versículo 45, todos acharam aí? Muito bem, então diz assim o versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derramar chuva sobre justos e injustos. Eu acho interessante porque Jesus, ele condiciona o ser filho ao ato de amar. Vou só ler para ver se você entende comigo aqui. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, vocês precisam aprender a amar. E aí ele vai colocar um peso sobre o ato de amar, porque é fácil amar quem nos ama. A reciprocidade do amor é muito fácil, mas a dificuldade do amor é você amar quem não te ama, e é exatamente quem Jesus está nos pedindo para amar. Ele fala para amar a quem, primeiramente? Amar os? Como é que a gente ama o inimigo? Aí ele fala, amar o inimigo e amar, orar, vamos pensar assim, oração em favor de alguém que te persegue, só pode se você literalmente é capaz de amar, senão a sua oração por aquele que te persegue vai ser muito mais uma... não sei como é que eu coloco aqui para não ficar estranho, mas vai ser uma coisa ruim, né? Acho que entenderam aí onde eu... vai ser uma coisa ruim, ou seja, é daquele tipo de oração assim, Deus pesa a mão, Deus faz justiça. A gente nem sempre presta atenção que Ele faz justiça, porque ser justo é a natureza dEle, Ele tanto faz para lá, quanto faz para cá. Então, é muito sério isso. E quando a gente ainda pede para fazer para lá, tem que entender que primeiro Ele vai fazer aqui, para depois chegar lá. Mas a questão é, o amor é fundamental para tornarmos-nos filhos de Deus. Então, se eu não me disponho a praticar, a viver o amor, eu jamais vou ser um filho de Deus, porque é isso que me qualifica como filho, a capacidade de amar. Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque senão fica difícil, porque a maioria das pessoas, elas associam amor com um sentimento.
Existe associação de amor com sentimento? Existe dentro de alguns aspectos. Quando a gente fala sobre amor e trabalha aqui alguns termos que têm a ver com amor em relação ao ser humano, como por exemplo, o amor filéu, o amor storge, o amor eros, eles literalmente estão ligados a sentimento. Pastor, não entendi isso que você falou, amor eros, amor filéu, storge, tá, o amor filéu, ele diz respeito a um amor que um homem pode ter por outro homem, uma mulher por outra mulher, porque é um amor de amizade, é um amor de companheirismo. O amor eros, esse é o amor que um homem nutre por uma mulher e uma mulher nutre por um homem. É aquela coisa de pele, aquela coisa da paixão. E o amor storge é o amor que um parente tem por outro. Por exemplo, o pai por um filho, o filho por uma mãe, a mãe por uma filha, enfim, é aquele amor de família, é o amor de parentes. Esses tipos de amor, eles literalmente estão ligados ao sentimento, mas existe um tipo de amor que não está condicionado a sentimento. Esse tipo de amor, ele literalmente tem a ver com escolha, com decisão, que é o amor ágape, é o amor que Deus literalmente tem para com o homem, e o homem deveria ter para com Deus, e consequentemente, deveria aprender a praticar esse mesmo tipo de amor entre eles. Ou seja, nós precisamos aprender a amar com o amor ágape, aquele amor que não depende do sentimento. Isso quer dizer, não importa o que você faça, eu posso escolher te amar. Qual é o meu sentimento? Bom, o meu sentimento nesse contexto de amor, ele não significa muita coisa. Uma vez que eu fiz uma escolha, o sentimento já não determina nada. Vamos pensar assim, quando Jesus fala amar o inimigo, vamos pensar, só é possível amar o inimigo com esse tipo de amor, que é o amor incondicional. Porque qual é o sentimento que a gente nutre por um inimigo? O que a gente gostaria de fazer para um inimigo? Sentimento relacionado a inimigo. No mínimo uma vingançazinha, no mínimo uma ação, vamos dizer assim, nociva, uma ação contra aquela pessoa. Esse é o sentimento que a gente nutre com relação a inimigo. Inimigo literalmente tem a ver com conflito, com atrito, com intriga, com briga, com coisas do gênero. É assim que se relacionam inimigos. Mas Jesus vem e diz assim, em relação aos inimigos, vocês têm que amá-los. Daí, se eu esperar um sentimento para amar um inimigo, isso nunca vai acontecer. Mas se eu tomar uma decisão de amar o inimigo, preste atenção, eu vou, por causa da minha decisão, sucumbir o meu sentimento. Vamos pensar, o que será que Jesus estava sentindo quando ele estava sendo crucificado, sendo erguido na cruz? O que será que ele sentia? Se a gente for pegar sentimento, a gente tem que retroceder no tempo e voltar para Jesus lá no Getsêmani, quando Jesus está orando, prestes a entrar nessa jornada, nesse percurso, aonde ele iria acabar na cruz. E ali no momento de sua oração, ele revela o sentimento, e ele vai dizer assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse era o sentimento. Só que ele diz assim, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E essa oração ele vai repetir por 3 vezes. Isso quer dizer, isso estava muito forte dentro nele. O sentimento dele era muito intenso. E qual era a vontade? Não ir para a cruz. E não ir para a cruz seria o mesmo que não perdoar a humanidade, não salvar a humanidade. Só que para chegar no ponto do perdão e da salvação, Jesus iria ter que padecer e padecer muito. E ele deixa muito claro que o sentimento dele era não ir, mas havia nele uma disposição de obediência. Essa disposição de obediência, ela é motivada por esse tipo de amor que é chamado de amor incondicional, amor ágape. Jesus estava nos amando, independente do sentimento que ele estava carregando dentro dele, como homem que ele era.
Ele estava nos amando independente do sentimento. Qual era o sentimento? Não vou para a cruz, eu não quero ir, o sofrimento vai ser intenso, eu não quero passar por ele, mas para passar por isso foi que eu vim. Então não vou levar em consideração a minha vontade, mas vou levar em consideração a vontade do meu Pai que me enviou. Quando Jesus se levanta do Getsêmani, ele está pronto a ir para a cruz. E quando ele está lá na cruz, pregado, crucificado, e ele vai liberar aquela sentença que eu e você conhecemos, e conhecemos muito bem, quando ele diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O que está motivando ele é esse amor ágape, não um sentimento que ele estava carregando como um homem. Alguém pode pensar assim: então Jesus era um hipócrita. Não, Jesus era um obediente, queridos. Nós temos a mania de disfarçar a nossa indisposição de praticar o que Deus nos pede com a seguinte afirmação da hipocrisia: você fazer isso sem você estar querendo fazer, faz de você um hipócrita. Não, queridos, obedecer a uma ordem não faz de mim um hipócrita, mesmo que eu não queira obedecer. Quando eu obedeço, independente do que eu estou querendo, eu me faço um obediente e não um hipócrita. Nós precisamos entender que amor é algo essencial na nossa vida com Deus. Quero ser bem-sucedido, preciso aprender a amar. E lembrando que o ato de amor é que me qualifica para ser filho de Deus. A outra coisa que eu também não vou abrir muito extenso leque é o arrependimento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 19. O arrependimento é algo fundamental, porque eu diria que é por meio dele que as coisas espirituais começam a acontecer na nossa vida. Sem arrependimento, escute, nada do que é espiritual acontece na sua vida, senão o chamar da atenção, o cutucão que Deus muitas vezes nos dá para ver se a gente dá uma despertada. Por isso que a palavra diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso quer dizer, para o reino do céu chegar de verdade, é necessário que exista arrependimento. Sem arrependimento, o reino não chega. Sem o arrependimento, o reino não chega. Mas dá uma olhada o que aqui diz aí em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. O que é que nos separa de Deus? Isaías diz que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. São os pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. De maneira que, enquanto existir pecado, nós não teremos acesso a Deus. Enquanto o pecado for uma coisa tolerada, uma coisa administrada, enquanto o pecado for uma coisa presente e consciente, nós não vamos ter acesso a Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação. E como é que a gente rompe com essa separação que o pecado causa na nossa vida? Só é possível romper com essa separação que o pecado causa através de uma coisa chamada arrependimento. Arrependimento é literalmente uma mudança de mente e uma mudança de comportamento. Não existe arrependimento se não houver mudança. As pessoas muitas vezes elas expressam uma ação de arrependimento, mas elas não geram um comportamento diferente. Aí eu diria, não é arrependimento isso é remorso. Remorso é
é um ato muito parecido com o arrependimento. Todas as características que evidenciam o arrependimento, como por exemplo, uma pessoa arrependida, ela chora, porque ela literalmente se dá conta de que fez algo que não deveria ter feito, e aí ela se pega nessa situação, ela chora, que besteira que eu fiz, como é que eu poderia ter feito algo dessa? Ela chora, lamenta. Uma pessoa arrependida, ela propõe mudança de atitude, Uma pessoa arrependida, ela gera essa atitude, Se você pegar o filho pródigo, você vai ver no momento em que o filho pródigo, ele se dá conta do tamanho da besteira que ele fez, de ter abandonado a casa do pai, ter pego parte da sua herança, de ter gastado tudo que ele literalmente ganhou na sua herança com besteira, com coisa fútil, e depois está passando necessidade e fome, ele se dá conta, puxa, na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, tem comida em fartura na sua mesa, e eu aqui estou passando necessidade, estou passando fome, e a Bíblia diz que esse indivíduo, ele estava desejando comer comida de porcos, porque foi a única coisa que ele achou para conseguir trabalhar, fazer, para se manter. Ele alimentava porcos e queria comer a comida dos porcos. Só para você ter uma ideia. Ele se dá conta do estado em que ele se encontra e ele fala assim, aí começa o processo. Ele reconhece o estado em que ele está, ele decide voltar para a casa do pai, pedir perdão para o pai e entrar na condição de servo do próprio pai. Só que quando ele vai até o pai, chega lá, muda de figura, porque o pai não o recebe como servo, muito pelo contrário, o pai nem dá tempo para ele falar tudo o que ele disse que falaria na intenção de se arrepender. O pai já o recebe como filho e muda o contexto da história ali. Agora, o remorçado, ele reconhece o seu estado? Reconhece. Ele chora pelo seu estado? Ele chora. Ele propõe para si mudança? Propõe. A diferença do remorçado e do arrependido é que o remorçado, ele não toma nenhuma atitude para mudar o seu estado. Reconhece o seu estado, propõe mudanças, mas não faz nada para mudar. Segue a vida do mesmo jeito, sempre falando daquilo que ele está vivendo, propondo mudanças, mas nunca tomando atitudes. Uma pessoa arrependida, ela literalmente faz algo diferente acontecer. E aí é o que nós entendemos, dentro do que a palavra diz aqui no versículo 19 de Atos, capítulo 3, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Presta atenção, pecados apagados. Uma vez apagado, é como se ele nunca existisse. É assim que é com Deus, quando você se arrepende. Mas também não é o leque que eu quero dar um pouco mais de importância. Eu quero falar um pouco mais com você sobre perdão. Tanto amor, quanto perdão, quanto arrependimento, são escolhas que nós fazemos, são decisões que nós tomamos. Não tem a ver com sentimento. Esse tipo de amor, o amor ágape, incondicional, não é um sentimento, é uma escolha. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. O arrependimento não é um sentimento, é uma escolha. A pessoa escolhe se arrepender, a pessoa escolhe perdoar. O problema é que nós esperamos um sentimento para daí agir. Às vezes você conversa com uma pessoa que está muito magoada com outra, e ela está com aquele sentimento de raiva, de revolta, de vingança, aquela mágoa profunda no coração, e você vai conversar com ela, e você fala para ela sobre a possibilidade de perdoar, ela fala assim, eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar essa pessoa. Mas o perdão, ele não é resultado, consequência de sentimento. O perdão é resultado e consequência de uma decisão. Uma pessoa que decide perdoar, ela vai perdoar independente do que ela está sentindo. Você quer ver? Vamos ampliar esse leque. Abre aí a sua Bíblia no livro de Marcos, por favor. Marcos.
capítulo 11. Eu quero pegar com você versículos 25 e 26. Diz assim, olha: mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Você percebe que o perdão abre possibilidade. Como assim, pastor? Bom, se eu quiser ser perdoado por Deus, eu preciso praticar o perdão. Se eu não praticar o perdão, eu também não receberei o perdão de Deus. Não importa por quanto tempo as pessoas passam dentro de uma religião, dentro de uma igreja, não importa quanto tempo elas vão ficar ali, se poucas semanas, meses, se alguns anos, se muitos anos, se elas não praticarem o perdão, elas também não serão perdoadas por Deus, porque é o que a gente percebe, existe uma condição para se receber o perdão de Deus. Eu diria assim, olha, presta atenção, deixa eu só colocar de uma forma para que você entenda bem. Deus está disposto a te perdoar prontamente. No momento em que você pede perdão, Deus está disposto a te perdoar. Mesmo antes de você liberar perdão. Mas uma vez tendo recebido o perdão de Deus e não liberar perdão, o perdão de Deus, ele se torna inválido sobre a sua vida, e não porque Deus não quer te perdoar, porque você não está disposto a receber o perdão, porque a via de recebimento de perdão está no ato de dar. Acho que você não entendeu. A via do recebimento de perdão está no ato de conceder perdão. Isso quer dizer, quando você concede perdão, é daí que você recebe perdão. Lembra da parábola que Jesus fala dos devedores? Tinha um que devia, vou só parafrasear, contextualizar aqui para você, só citar aqui exemplos. Tinha um que devia 300 mil reais para alguém lá. E esse alguém chama essa pessoa para prestar contas. Cadê meus 300 mil reais que você está devendo? Ah, tem misericórdia de mim, e eu vou te pagar, eu só preciso de mais tempo, as coisas estão difíceis, a situação está ruim, as coisas não estão caminhando muito bem. E esse indivíduo que tinha essa dívida, ou seja, que era dono da dívida, que havia emprestado dinheiro, se compadece da necessidade desse outro que está devendo, e fala: olha, vamos fazer o seguinte, eu te perdoo, e você não me deve mais nada, está zerada a sua dívida para comigo. E ele fica feliz, obviamente. Quem não ficaria feliz de ter uma dívida de 300 mil reais perdoada? Eu acho que você ficaria, eu ficaria. Quem que pode me emprestar 300 mil? Deixa eu lá. Mas enfim, teve a dívida perdoada e pronto, saiu, foi continuar a sua vida agora sem nenhuma dívida, livre, leve e solto. Aí ele encontrou um amigo que devia 200 reais. Ele devia 300 mil, teve a dívida perdoada. Ele encontra um amigo que deve para ele 200 reais. E a Bíblia diz que ele pega pelo colarinho, já começa a sacudir o indivíduo e dizer: a minha dívida, você está devendo, paga a minha dívida. E esse indivíduo da mesma forma suplica por misericórdia: olha, eu não tenho, me dá mais um tempo, eu vou te pagar. Não tem mais tempo, você está me devendo, agora você vai ter que me pagar, paga agora, ou eu vou te pôr na cadeia. E olha, eu preciso de mais tempo, eu tenho família, não quero saber. E põe o indivíduo na cadeia. Olha, por 200 reais ele pôs na cadeia alguém que o devia, e teve uma dívida de 300 mil perdoada. As pessoas tomaram ciência do acontecimento e foram falar para aquele indivíduo para quem esse homem devia. E esse indivíduo manda chamar esse homem. E aí quando esse homem se apresenta, ele diz assim: escuta, eu não te perdoei uma dívida de 300 mil reais?
Pelo que me consta, o seu comparsa, o seu parceiro, o seu, né, te devia apenas R$ 200. Você não deveria ter perdoado a dívida dele de R$ 200, como eu tive misericórdia e perdoei a sua dívida de 300 mil? Porque você não foi capaz de perdoá-lo, agora eu vou te colocar na cadeia até que você me pague o último centavo dessa dívida. Ou seja, perdeu o direito do perdão da dívida, porque não foi capaz de perdoar uma dívida. Quando a gente pensa em perdão, é muito importante a gente entender que o perdão, ele não gera benefícios na vida de ofensores. O perdão, ele é um remédio para ofendidos, porque geralmente o perdão é algo que precisa praticar com aqueles que nos ofendem, sim ou não? Vamos pensar, o ser humano ofendeu Deus pela desobediência, e Jesus na cruz diz, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, você acha que Jesus, quando libera perdão, ele está tratando muito mais ao homem ou a ele próprio como Deus? Mas Deus não precisa de tratamento, é verdade, de fato não precisa, mas ele está nos ensinando o caminho certo de vivermos em paz uns com os outros. E como é esse caminho? Esse caminho se chama perdão. E o perdão é uma coisa que o ser humano tem muita dificuldade de praticar. Tem dificuldade de amar, tem dificuldade de se arrepender, mas também tem dificuldade de perdoar. Como o ser humano tem dificuldade de perdoar? Coisinhas tão fúteis e insignificantes se tornam coisas tão gigantescas, monstruosas, capazes de separar, de dividir, de acabar com relacionamentos assim, de muitos anos, de intensidade. Coisas fúteis, capazes de acabar com relacionamentos marido e mulher, coisas fúteis. Não estou levando em consideração coisas, mas pastor, o meu problema não é coisa fútil, o meu problema foi coisa grande. Mas querido, é para isso que existe o perdão. É para isso que existe o perdão, para resolver essas demandas. Agora, eu não posso também, né, não abrir um leque, um parênteses importante aqui. A força do perdão, ela está no arrependimento. Como assim, pastor? Não há a menor possibilidade de perdoar uma pessoa que não se arrepende. Porque se não houver arrependimento, não haverá mudança de comportamento. Isso quer dizer, a pessoa que não se arrepende, ela vai falhar de novo na mesma coisa. Ela vai errar de novo na mesma coisa. Ela vai fazer outra vez aquilo que ela estava fazendo. Daí você perdoa e ela pede perdão, ou melhor, aí ela pede perdão e você perdoa, ela vai errar de novo. Aí ela vem e pede perdão e você perdoa e ela erra de novo. Daí ela pede perdão e você perdoa e ela erra de novo. Até quantas vezes a gente tem que se dispor a perdoar uma pessoa que pede perdão? Quantas? É interessante isso. Pastor, eu já perdoei aí acho que mais ou menos umas 489. Só falta mais uma, já deu essas 7 vezes 7, deu os 490 vezes. Daí eu não perdoo mais. Queridos, os 70 vezes 7, se você pegar o número 7, que é exatamente o que Jesus está usando aí, se você pegar o número 7, ele dá a ideia de perfeição, de totalidade, de plenitude. O que Jesus está querendo dizer é que não há limites para se perdoar. Ei! Aí entornou o caldo. Porque eu tenho limites, pastor. Eu tenho limites. Eu consigo 1, 2, 3, 4, não dá. Sabe por que não dá para a gente, depois da segunda, da terceira ou da quarta? Sabe por que não dá para a gente? Porque a gente não aprendeu a amar. Talvez porque a gente ainda não se arrependeu. É por essas razões que a gente tem dificuldade, porque, como eu disse, é um tripé, uma coisa depende da outra.
A gente precisa aprender a colocar em prática essas coisas. E como eu disse, perdão não é sentimento, é escolha. Pô, mas eu vou escolher ser bobo, pastor? Do fulano, da fulana, do ciclano, do beltrano? Eu vou escolher ser bobo? Não, você vai escolher ser obediente a alguém maior. Você vai escolher ser obediente a alguém maior. Quem é esse alguém maior? Esse que te pede para perdoar. E quem é que me pede para perdoar? Deus, querido. Deus. E quando Ele te pede para perdoar, você sabe por que Ele te pede para perdoar? Porque o perdão é uma dádiva que faz um bem para a pessoa que o pratica fora do normal. Eu vou fazer um desafio para você. Eu gostaria que você pesquisasse, vai para sua casa depois, vai para sua casa, pega o Google, todo mundo tem o Google no celular, né? Pega o Google e digita assim, benefícios do perdão, e faz uma pesquisa para você ver o que é que o perdão proporciona. O que é que o perdão gera na vida de uma pessoa? Se eu for abrir o leque aqui, ele vai se tornar gigantesco. Por quê? Porque o perdão é um benefício tremendo. Quando Deus nos pede para perdoar, queridos, Deus sabe o que está pedindo para a gente. Deus não pede coisas aleatórias, não. Quando eu aceito Jesus, eu quero viver uma vida boa, e Jesus me ensina o caminho. Ele não me dá a vida boa, Ele me ensina o caminho para viver a vida boa. Por quê? Porque viver a vida boa significa trilhar o caminho. Lembra que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, para você chegar na vida, você tem que trilhar o caminho, e esse caminho, ele é, vamos dizer assim, pautado, fundamentado numa coisa chamada verdade. E perdão é verdade. Amor é verdade, arrependimento é verdade, é fruto da verdade, flui da verdade, é resultado da presença do próprio Jesus. Eu queria falar com você sobre uma pessoa na Bíblia, só que assim, agora eu só vou detalhar, não vou abrir, nem vou poder, né? Não vai dar muito tempo não, mas assim, eu queria falar com você sobre uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa ruim, amarga, uma pessoa infeliz, uma pessoa cruel, uma pessoa desejosa por vingança. Quando eu falar o nome dele, você já vai entender. Eu queria falar com você sobre uma pessoa que é o José. Cara, eu acho que ninguém viveu algo como viveu José. O José era o filho querido na casa, tinha 11 irmãos, ele era o filho amado do pai, isso porque era o filho da velhice, e era o filho da mulher que o Jacó amava muito, a mulher por quem ele se dispôs a trabalhar. Quantos anos mesmo José trabalhou por Raquel? Quantos? 14? Bom, se a gente somar o fato dele ter sido enganado pelo Labão, né? E aí, porque assim, ele se propôs trabalhar 7 anos por ela. Na noite do casamento, Labão deu um jeito de embriagar ele, deixou ele embriagado, pôs ele na tenda, tudo escuro, e ao invés de colocar Raquel lá na tenda com ele, para que ele consumasse o casamento, colocou ali. Oi, ajuda aí, corrige se eu falei errado. O Jacó casou com a Raquel? Não, o Jacó deu a Raquel. Não. Espera aí. Não confunde eu. Me ajuda aí. O que eu fiz de errado aí? Fala. O José não. O José? Eu estou falando do José? Ah, não, então volta para o Jacó aí, gente, pelo amor. Isso é só para ver se vocês estão atentos. A maioria passou. A maioria deixou passar. Só a Alessandra está prestando atenção aí. Salvou a pregação da noite. Mas vai lá. O Jacó. Por que eu entrei no Jacó? Vê lá. O Jacó trabalhou 7 anos pela Raquel, recebeu a Lia. Depois que ele se deu conta de que foi enganado, ele se dispôs a trabalhar mais 7 anos. Trabalhou 14 anos e casou com a mulher amada. Com essa mulher amada é que ele teve o José. Agora você entende, né? Com essa mulher por quem ele trabalhou 14 anos, ele teve o José. Mas ainda teve um agravante, de que a Raquel era estéril.
ela não podia ter filhos. A Lia teve muitos filhos, a concubina da Lia também teve filhos. A concubina da Raquel teve filhos, mas a Raquel não teve, e a Raquel era a mulher que o Jacó amava muito. E depois de muito tempo, muita oração, muita persistência, eles tiveram um filho e eles deram o nome de José. Então o Jacó amava muito José. E os irmãos tinham inveja do José por causa da forma como o pai o amava. E aí o pai, um dia, muito inspirado, ele fez uma túnica, uma vestimenta toda colorida, e vestimenta colorida não era uma coisa para qualquer um, era coisa para pessoas importantes. E o José recebe do pai uma túnica colorida. Isso gerou uma inveja ainda maior no coração dos irmãos. Um dia, o José acordou inspirado, depois de um sono bom, ele veio para contar o sonho que ele teve para os irmãos. E ele chegou e falou: olha, eu sonhei essa noite, os irmãos já não gostavam dele. Aí ele falou: eu tive um sonho, essa noite eu sonhei que nós estávamos no campo, atando os nossos molhos, cortando capim e fazendo os nossos feixes. Mas de repente, o meu feixe de capim ficou em pé. E o feixe de vocês também ficou em pé, mas eles se dobravam, eles se prostravam diante do meu feixe. Olha o José, que sonho. Os irmãos acho que ficaram, encantados com o sonho. Os irmãos ficaram revoltados, já tinham uma inveja. Agora vem o José e fala assim: olha, vocês estão se prostrando diante de mim. Ficaram mais indignados ainda. Passa um tempinho, José tem outro sonho. Eu não sei se ele é inocente ou se isso faz parte da direção e propósito de Deus, mas, enfim, ele tem um outro sonho. Eu imagino que eles estavam assentados à mesa, comendo, e o José fala: eu tive outro sonho essa noite. E os irmãos lá vem o sonhador. E aí o pai também, qual foi o sonho, filho? Aí o José fala: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Nossa, os irmãos. Nessa situação, a Bíblia diz que até o pai dá uma repreendida no José. Mas que sonho é esse, rapaz? Por acaso eu e a mãe dos meninos vamos nos dobrar diante de você, juntamente com todos os meninos? A Bíblia fala que os irmãos ficaram indignados, mas o Jacó, o pai do José, só para ficar certo, o Jacó, ele guardava essa palavra no coração. O Jacó já imaginava uma possibilidade aí na situação. Mas enfim, o tempo passou e os irmãos eram pastores de ovelhas e de cabras, enfim. Saíram para pastorear e foram de Hebrom a Siquém. Uma caminhada de 100 quilômetros, cento e pouquinhos aí, uns 110 quilômetros, a pé, levando o rebanho para pastorear o rebanho. E aí o pai chega para o Jacó, para o José, que não tinha ido, e diz assim: José, eu estou meio preocupado com os teus irmãos. Eu acho que os irmãos estão fazendo besteira, porque isso era muito comum no meio dos irmãos fazer besteira, e o José era aquele que chegava e falava: eles estão fazendo isso, e os irmãos amavam ele por causa disso. Ele era, no dito popular, ele era o dedo duro na família. Ele via os irmãos fazendo a coisa errada e ia lá e contava para o pai, e naturalmente tinha consequências, regime patriarcal, aquela coisa toda, os irmãos sofriam com isso. E o pai chamou o José e falou: vai lá ver os teus irmãos, estou meio preocupado com eles estão na terra de Siquém. Tem toda uma história aí, deles ter saído corrido da terra de Siquém por uma situação complicada, e eles estavam lá, e o pai, vai lá ver como é que eles estão. E o José prontamente vai até onde os irmãos estavam. Quando ele chega onde os irmãos deveriam estar, os irmãos não estavam. O José meio perdido ali procurando, e encontra alguém e fala: vocês viram meus irmãos? Se vocês viram, se você viu, diz para mim aonde eles estão. Olha, eles saíram daqui dizendo que ia para Dotã, mais 36 quilômetros de onde ele estava ali. E o José vai até Dotã, quando chega lá encontra os irmãos. Quando ele está se aproximando e os irmãos o vê de longe, os irmãos indignados falam assim: agora é a nossa hora, vamos matar esse cara aí está perturbando a nossa paz. Esse cara aí, além de ser o queridinho do papai, ainda nos coloca em situação ruim, e nós vamos entrar numa situação ruim. Por quê? Era para a gente estar em Siquém e a gente está em Dotã, lugar errado. A gente saiu dizendo que ia para lá e estamos aqui. Nós mentimos para o nosso pai. Na hora que ele chegar dando a notícia, vai sobrar para todo mundo, vamos matar ele. A gente mata ele e acaba com a situação. Aí o irmão mais velho, um pouco mais sensato do que os demais, fala assim: não, nós não vamos matar, não vamos derramar o sangue dele.
afinal de contas é da família. Vamos jogar ele nesse poço aqui, e aí a gente vê depois o que faz com ele. Quando José chegou, tiraram a túnica dele e jogaram ele no poço. O poço não tinha água, o poço estava seco, o José ficou ali. Alguns dos irmãos saíram para algum lugar e os outros ficaram. Esses que ficaram começaram a maquinar o que iam fazer com José. De repente veio uma comitiva de vendedores que estavam indo para o Egito, e eles dizem assim: vamos fazer o seguinte, matar o José não vai ser uma coisa boa mesmo para a gente, vamos pegar ele, a gente vende ele, ele vai embora para o Egito, a gente nunca mais vai ver ele nunca mais vai ver a gente dá a notícia para o pai de que ele morreu, uma fera matou ele, e está tudo resolvido para a gente, nunca mais a gente vai ter esse sonhador entre nós, e o queridinho do papai, agora a gente vai poder compartilhar do amor do pai, todo mundo junto, e pronto. Decidiram e fizeram, venderam o José. Eu fico pensando a cabeça do José. Nessa ocasião, José tinha 17 anos de idade. Ele estava vivendo ainda na adolescência. É o período em que as situações mais traumatizam o ser humano e que compromete todo o desenvolvimento e o crescimento dessa pessoa. É o período em que as janelas estão abertas para tudo ser impresso na vida do indivíduo. E eu fico pensando, um irmão, ele era o mais novo, na verdade tinha um menor que ele, que era o Benjamim. Talvez o Benjamim não estivesse ali, talvez não, certamente não estava, mas ele era o mais novo, no meio de todos aqueles irmãos que deveriam protegê-lo, e os irmãos fizeram o quê? Venderam ele como escravo. Eu fico pensando o que isso causou na cabeça do José, ou melhor, o que isso poderia ter causado na cabeça do José, porque quando a gente vê a história e os detalhes, a gente vê, não causou nada, pelo menos não como causaria nas nossas vidas. A gente hoje vive dentro de uma sociedade, a gente tem pessoas assim com uma mentalidade tão vulnerável. A mentalidade do ser humano hoje, ele é muito vulnerável. E por que a mentalidade do ser humano se tornou vulnerável? Deixa eu te dizer por quê. Porque falta valores e princípios na mente do ser humano. Uma pessoa que não tem valor e não tem princípio, ela é vulnerável. Qualquer coisa que chega mexe nas bases dela, da mentalidade dela, perturba ela, porque ela não tem base, ela não tem sobre o que caminhar, ela não tem apoio, ela não tem sustentação. Por isso que nós temos uma sociedade de pessoas de mentalidade vulnerável. Quando a gente literalmente estabelece base, não é qualquer coisa que mexe na nossa estrutura. Deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver como base amor, perdão e arrependimento, não é qualquer coisa que vai mexer na sua estrutura psicológica. Você tem sustentação, você tem base, você tem firmeza, você tem apoio. Por quê? Porque você tem valores e princípios. A gente vive hoje uma sociedade de pessoas que não sabem o que são como ser humano. Hoje a gente está vivendo uma fase em que o ser humano, ele se identifica com coisas, meu Deus do céu. O ser humano que se identifica com um cachorro, e aí quer viver como cachorro. Fora as outras demais coisas que tem por aí afora, mas enfim, é só para você entender como que a vulnerabilidade da psique do ser humano está fragilizada. Com a vulnerabilidade, enfim, como que a mentalidade do ser humano está fragilizada. Por quê? Porque não tem valores e princípios. O José conhecia Deus, porque Jacó também tinha um relacionamento com Deus. Jacó foi aquele homem que lutou com Deus no Val de Jaboque. Foi aquele homem que teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Foi um homem que aprendeu com o seu pai, que era o Isaac, que aprendeu com o seu pai, que era o Abraão. Abraão foi o homem chamado de amigo de Deus. Deus se relacionava com Abraão de uma forma intensa. O que Abraão colheu desse relacionamento, ele transferiu para o seu filho Jacó, o Isaac. O que o Isaac colheu desse relacionamento, transferiu para o seu filho Jacó. O que o Jacó colheu desse relacionamento, transferiu para o seu filho José. O José, quando foi vendido pelos irmãos, ele tinha base.
Ele tinha valores e princípios nos quais ele estava agarrado. Ele poderia sair dali pensando: acabou a minha vida, nada mais para mim vai dar certo. E eu fico pensando, ele chegou no Egito e foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Ele vai passar alguns bons anos na casa do Potifar, escravo na casa do Potifar. Vamos pensar, na casa do pai ele era o filho amado, na casa do Potifar ele era um escravo. Mas aí, os valores e os princípios que José carregava, mudaram a atmosfera e o ambiente lá onde ele estava. Porque o Potifar, quando olha para o José, ele olha e fala assim: esse cara é diferente. Aonde ele põe a mão, prospera. As coisas funcionam a partir daquilo que ele encabeça. Se eu colocar esse cara para administrar minha casa, eu acho que a minha casa vai melhorar. Ele não hesitou, Potifar, chamou José e colocou José para ser o administrador da casa dele. Ele falou assim: ó, tudo na minha casa eu ponho nas suas mãos. A única coisa que eu veto é a minha esposa. É a minha esposa. Do resto, você administra tudo. E o José, alguém que poderia ser um amargurado, alguém que poderia ser um deprimido, alguém que poderia ser uma pessoa violenta, rancorosa. Agora ele vai administrar a casa do Potifar, e a Bíblia diz que o Potifar prosperou e prosperou muito, até um momento em que a mulher do Potifar bota os olhos no José e vê que ele era um rapaz bonito, forte, inteligente. O Potifar era um eunuco do faraó, enfim, ela faz as comparações, e do ponto de vista dela, o José parecia um partido melhor, para os propósitos dela. E ela começa a dar em cima do José, e o José se esquiva daqui, se esquiva dali, não, até que chega um momento que a mulher do Potifar trama uma situação, fica sozinha com o José, ela vem para cima dele e ele foge dela, só que na fuga ela consegue segurar uma das vestimentas dele. E aí ela começa a gritar, e quando chegam as pessoas, ela fala: o José, ele me atacou, ele tentou abusar de mim, e a prova é que eu estou com a roupa dele na mão, porque quando eu gritei ele fugiu, eu segurei a roupa dele. Pronto, como explicar agora essa situação? Potifar chegou, e a esposa dele, o nome dela, a Bíblia não fala, a gente costuma dar a ela um apelido carinhoso. Se é a mulher do Potifar, é a Patifona, porque foi exatamente o que ela fez, uma patifaria que ela fez com José. Então ela traz esse nome, assim, carinhosamente dado a ela. Ela faz isso e o José vai para a cadeia. Ó, traído pelos irmãos, traído pela Patifona, agora está na cadeia. O carcereiro, o cara que administrava a cadeia, ele começa a ver o José, olhar para o José, e fala: esse cara é diferente, esse cara é diferente. Tudo que ele faz, as coisas fluem bem, ele conversa com os presos, ele se dá bem com todo mundo, é um cara que não tem problema de relacionamento, as pessoas o procuram para falar com ele. Pessoas bem resolvidas, elas são portadoras de solução e não de problema. Pessoas bem resolvidas são portadoras de solução e não de problema. Quando as pessoas carregam problemas, é porque elas não são bem resolvidas. É por isso que elas carregam problema. Aonde elas chegam, dá problema. As pessoas com quem ela se relaciona, dá problema. Por quê? Porque ela não é bem resolvida. O José era bem resolvido, mas ele tinha tudo para não ser, sim ou não? Tinha tudo para não ser. Só que o carcereiro olha e fala: esse cara é diferente. O carcereiro chama o José e fala assim: José, eu vou deixar a sua cela aberta, você tem liberdade de transitar na cadeia aqui para cuidar de tudo aqui. Você vai ser o meu braço direito, abaixo de mim, você, dentro da cadeia, vai mandar em tudo, cuidar dos presos. E o José revolucionou a cadeia, porque os presos se sentiam bem com o José ali dentro. E o José vai ficar um tempão ali preso.
Até que vai acontecer uma situação. Ele vai interpretar um sonho de 2 indivíduos vindos do faraó, e exatamente como ele determina, como ele diz, acontece no sonho dos dois. Um ia morrer e o outro ia ser devolvido ou reposicionado na sua função. E foi assim que aconteceu. Um morreu e o outro foi reposicionado. E o José fala para ele: olha, quando você estiver na presença do faraó, lembra de mim. E o cara foi e esqueceu do José. Olha que coisa. O José era um esquecido. Todo mundo esquecia do José, todo mundo passava a perna no José, todo mundo armava para o José, todo mundo fazia as coisas ruins para o José. O José tinha tudo para ser um cara ruim. Eu e você seria ruim por muito menos. E olha lá se não somos. E aí eu fico pensando assim, quem foi quem deu o pontapé inicial para desandar a vida do José? Os irmãos. Eu fico pensando assim, tudo o que acontece daí só iria potencializar a ira do José contra os irmãos, sim ou não? Pô, eu estou aqui no Egito por causa dos meus irmãos. Oh, essa patifona fez isso comigo por causa dos meus irmãos. Agora eu estou aqui na cadeia esquecido por causa dos meus irmãos. Se os meus irmãos não tivessem feito o que eles fizeram, eu não estaria vivendo tudo isso que eu estou vivendo. Aí passa um tempo, o faraó tem um sonho. E o sonho não tinha como se interpretar, ninguém interpretava. Aí o padeiro lembrou. O padeiro não, o copeiro. Salvou. O copeiro lembrou. Falou: quando nós estávamos na cadeia, eu e o padeiro, tinha um cara lá, ele interpretou os sonhos que a gente teve na mesma noite. E aí o padeiro morreu, e você mandou matar, porque foi a interpretação do sonho. E eu estou de volta na minha função, como ele previu, eu acho que ele pode interpretar o seu sonho. E o faraó mandou chamar o José, e o José vai lá e interpreta o sonho do faraó. E por interpretar o sonho do faraó, e com muita sabedoria, o faraó pensa assim: quem eu poderia colocar para administrar o meu reino durante o tempo que vai estar sucedendo aqui, se não uma pessoa que nem o José? O José tinha uma base sólida. A verdade é que o José vira o governador do Egito. A história você conhece. E como governador do Egito, ele recebe um nome. Quem sabe como que o José se chamava no Egito? Que beleza, estão lendo a Bíblia, Zafenate Panéias. Quem sabe o que significa Zafenate Panéias? Salvador do mundo. O cara sai de lá da casa do pai, vendido pelos irmãos, e vai se tornar o salvador do mundo no Egito. A verdade é que o mundo entra numa crise intensa. São anos de miséria assolando a humanidade. E os irmãos do José vêm para o Egito. Você conhece a história? Eles vão se dobrar diante do José, como o primeiro sonho do José. A verdade é que depois o pai também vem para o Egito. E tem que reconhecer que o filho agora é o governador do Egito. A questão é que passa um tempo e o pai morre. Aí eu preciso ler com você. Abre comigo em Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50. Porque aqui os irmãos entram em desespero. Gênesis, capítulo 50, versículo 14, vai dizer assim, olha. Deixa eu pegar numa versão diferente aqui. Olha só um minutinho. Gênesis 50, 14. Diz assim, olha: mais tarde, contudo, José retornou ao Egito, bem como todos os seus irmãos e todas as pessoas que haviam acompanhado, que o haviam acompanhado a Canaã para enterrar seu pai. Jacó morreu, José vai enterrar Jacó, juntamente com os irmãos e algumas pessoas. Versículo 15, vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José:
E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso, mandaram um recado a José nestes termos. Antes... Opa, peraí, só um minutinho. Peraí que fugiu aqui. Por isso mandaram um recado a José nestes termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai? E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida, chegaram os seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. O José agora tem a faca e o queijo na mão, para dar o troco na vida dos irmãos. Vocês foram mal comigo, vocês me fizeram sofrer, perdi muito tempo da minha vida como escravo na casa de Potifar, na cadeia. Agora eu estou sobre vocês e eu posso punir vocês. José tinha essa possibilidade, só que escuta, ele tinha valores e princípios, e perdão fazia parte desses valores e princípios. Sabe, uma coisa que o perdão proporciona para quem o tem em si, é uma visão sobre o propósito de Deus. Às vezes a gente fica assim: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Deus, me revela, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? Sabe por que você não tem acesso ao entendimento do que Deus quer de você? Porque você não tem uma visão aberta para compreender o que Deus quer de você. Pastor, e como é que a gente faz para abrir essa visão? É simples, aprenda a perdoar. José, por aprender o valor do perdão, ele sabia exatamente o que Deus queria dele. Foi para cumprir um propósito de Deus que vocês me venderam lá atrás. Vocês não sabiam disso. Lá naquela oportunidade eu também não sabia disso, mas eu aprendi a compreender. Por isso, perdoar vocês é a única escolha que resta para mim. E tem mais, eu não só vou perdoar, porque a gente tem a mania de falar: eu te perdoo, mas... eu te perdoo, porém... eu te perdoo, contudo, todavia... é aquela história: eu te perdoo, mas eu não quero mais falar com você. Eu te perdoo, mas você vai ficar bem longe de mim. Eu te perdoo, mas eu não quero mais ver você nem pintado de ouro. A gente faz assim. O José falou assim: olha, eu perdoo vocês e vou sustentar vocês e os filhos de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Vocês não precisam ficar preocupados se eu vou me vingar de vocês ou não. Muito pelo contrário, eu vou cuidar de vocês. Acalmou eles com palavras carinhosas, não foi com ofensas, não foi jogando na cara, não foi dando indiretas, foi com palavras carinhosas. Perdoar, queridos, é devolver à pessoa o mesmo lugar que ela ocupava no nosso coração antes da ofensa. Pastor, mas você já falou isso, e não vou me cansar de falar, porque isso é o que Deus literalmente faz conosco, e é isso que nós precisamos aprender a fazer com os outros.
Porque o perdão é aquilo que me faz parecer um pouquinho com Jesus. Porque qual foi, vamos dizer assim, aquilo que literalmente evidenciou Jesus na cruz? O ato de perdoar. A salvação estava acontecendo, mas ela aconteceu porque Ele perdoou. E quando nós nos dispomos a perdoar, nós nos identificamos ou nos tornamos parecidos com Ele. É no que fazemos que nos tornamos parecidos com Ele, não é naquilo que nós aparentamos, no que diz respeito a uma aparência meramente física. Ah, mas eu tenho a imagem de Jesus. Queridos, quando a Bíblia fala sobre imagem e semelhança, ela não está falando de aparência física. Imagem tem a ver com caráter. Semelhança, melhor dizendo, tem a ver com caráter. Nós temos a semelhança dele quando temos o caráter dele, porque fazemos exatamente o que ele faz. Escuta, se tem uma coisa que Deus não brinca, é perdão, porque Ele sabe que não perdoar mata quem sustenta a falta de perdão. Talvez você esteja morrendo, porque não consegue liberar perdão. Não, pastor, eu estou bem de saúde, fiz todos os exames e segundo o médico eu estou bem. Não estou falando de morrendo dessa forma, queridos, mas se você continuar sustentando a falta de perdão no seu coração, espera mais um pouquinho e faz exame de novo, e você vai ver que ele não vai dar muito bem. Você sabia que o índice de câncer que tem assolado a humanidade, na sua grande maioria, é resultado da falta de perdão? É resultado de abrigar mágoa e ressentimento no coração? Você sabia disso? Existem casos que são patológicos, que o organismo desenvolve, não sei como, não sei porquê, mas acaba desenvolvendo células, nódulos e coisas do gênero. Mas a maioria dos casos em que os nódulos são desenvolvidos, desencadeados, é mágoa e ressentimento, falta de perdão. Sabe, no começo eu falei, pode ser que o que Deus tenha preparado para você hoje não é algo que Ele queira te entregar, é algo que Ele queira te pedir. E se você é um pouquinho inteligente, você já sabe o que Deus está pedindo de você nessa noite. O que Ele está pedindo para você é, aprenda a perdoar, e coloque em prática o perdão. Mas pastor, você está falando isso porque você não sabe o tamanho da ofensa, queridos. Não é importante o tamanho da ofensa, mas o remédio que cura a ferida causada pela ofensa, e o remédio que cura a ferida causada pela ofensa, ela se chama perdão. Se você quiser ser curado dessa sua mágoa, desse seu ressentimento, disso que está literalmente consumindo você por dentro, libere perdão. Mas pastor, eu posso perdoar e não me relacionar mais com a pessoa? Claro que não. Ah, mas outros pastores dizem, eu não sei de onde eles tiram isso. Porque eu fico pensando, se Deus nos perdoasse dessa forma, o que seria de nós? Se Deus dissesse, eu perdoo vocês, mas não quero vocês comigo, o que seria de nós? Para onde iríamos depois da morte? Porque só tem dois destinos, céu e inferno. E quando Deus diz, eu perdoo vocês, é porque Ele literalmente quer trazer vocês para perto. E quando nós perdoamos, nós precisamos entender que perdoar é trazer para perto. Mas a pessoa vai ferir de novo. É por isso que existe o perdão. Mas eu tenho limites. Aí é um problema sério. Porque quem cria e coloca os limites somos nós. O que Deus pede de você nessa noite, querido, querida, perdoe quem te ofendeu. Perdoe quem te ofendeu. Alô? O que Deus pede de você ou para você nessa noite é, perdoe quem te ofendeu.
Pastor, mas o tamanho, não importa o tamanho da ofensa, se foi uma coisa grave, se foi uma coisa insignificante. Perdoe quem te ofendeu, mas ainda vai sair por cima a pessoa que me ofendeu? Não, queridos, não tem a ver com ela, o perdão tem a ver com você. Escuta, o perdão não tem a ver com o ofensor, o perdão tem a ver com o ofendido. O perdão não produz nada na vida do ofensor, a não ser a libertação dele. A única coisa que acontece, ou melhor, as coisas que acontecem quando o perdão é praticado é, o ofendido se abre para ser curado, e o ofensor se torna livre das artimanhas do ofendido. Porque uma pessoa ofendida, quando pensa no seu ofensor, ela não pensa com delicadeza, com amor. Quando o ofendido pensa no ofensor, pensa com tons de vingança, com um ar de O perdão tem a ver com ofendidos, não com ofensores. Deus pede para você nessa noite, aprenda a perdoar. Mas eu vou te dar um outro conselho. Para você aprender a perdoar, você precisa aprender a amar. Para você aprender a amar, você precisa se arrepender. O arrependimento abre a porta para o amor entrar. Uma vez que o amor entra, aí fica fácil perdoar. Consegue entender a ordem das coisas? Consegue entender? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus traz a presença de Deus. Lembra que Deus é amor? O arrependimento traz a presença de Deus, Deus é amor. Uma vez Deus estando presente, fica fácil perdoar. Se você tentar perdoar sem Deus, é um sacrifício que você vai agregar mais sofrimento ainda. Deus quer o seu perdão nessa noite, não para Ele não precisa do seu perdão, Ele quer que você aprenda a perdoar, até porque o perdão que você libera é espaço para receber perdão de Deus, amém? Agora olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela, você entendeu? Eu ainda tenho a Santa Ceia. Eu queria convidar os diáconos que viessem aqui à frente. Eu queria que você ficasse em pé aí no seu lugar. O apelo que eu faço para você nessa noite. Não perca a oportunidade de perdoar quem te ofendeu. E deixa eu dizer mais uma coisa: o perdão tem que ser expresso, ele não pode apenas ser pensado. Jesus expressou o perdão: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não adianta você perdoar aqui dentro, sem manifestar para o seu ofensor que você o perdoou. E se ele não quiser saber, o problema não é seu, o problema é dele. Você só vai fazer o que te compete. Manifeste o perdão. Eu particularmente acredito que a colheita que você vai ter depois de perdoar vai surpreender você. A colheita que você vai ter depois de perdoar vai surpreender você. E o que poderia ser, pastor? Eu diria, aquilo que ainda não subiu ao seu coração, aquilo que ainda não passou pelos seus lábios, a sua mente ainda não administrou, é o que Deus tem preparado para você. Quando Deus nos pede uma coisa,
Escute isso que eu vou lhe dizer. Ele nunca nos pede algo sem que Ele não tenha algo muito maior e melhor para nos oferecer depois. Se Ele nessa noite te pede para perdoar, é porque Ele certamente tem uma cura reservada para você. Pode ser uma cura física, mas também pode ser uma cura de alma, uma cura emocional. Se Ele te pede para perdoar, é porque Ele provavelmente tenha uma prosperidade reservada para você. Porque o perdão vai trazer um senso, um ajuste no centro das suas emoções. E por que não dizer, o perdão vai trazer um equilíbrio. E esse equilíbrio vai trazer a prosperidade que você tanto deseja. Se Deus te pede uma coisa, é porque Ele tem outra muito maior e melhor para te dar. Me dá um. Eu vou orar pelos elementos da ceia, e você vai orar por perdão. Mas se lembre, receber depende de, primeiramente, conceder. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa palavra.